Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A bola de fogo. Olá, Luciano e amigos do canal. Eu moro em uma cidade muito pequena no interior de São Paulo e por isso eu vou manter o meu nome em sigilo, pois por aqui todo mundo se conhece. Eu quero deixar claro que o que eu vou contar foi real e verídico. Eu garanto. Até hoje, esse acontecimento me intriga profundamente. E, sinceramente, ele ainda é um grande mistério para mim. Talvez com a ajuda dos amigos do canal eu consiga entender o que realmente aconteceu, pois eu não consigo nem imaginar o que poderia ser. Há alguns anos, por volta de 2005, eu morava em uma cidade chamada Ribeirão Bonito, também no interior de São Paulo. Naquela época nós vivíamos em um sítio afastado do centro da cidade, cercado por uma vasta área de mata, lagos e um silêncio acolhedor. Lá era um verdadeiro paraíso. Eu me lembro com carinho da sensação de liberdade, do ar puro e da alegria de cultivar uma pequena plantação e criar alguns animais. Nós tínhamos também um grande lago repleto de peixes, mas essa tranquilidade foi ameaçada quando algumas pessoas começaram a invadir o sítio à noite para pescar sem permissão, levando todos os nossos peixes. Para resolver o problema, contratamos um guarda noturno que fazia rondas diárias e as invasões cessaram. No entanto, sempre que o guarda tirava folga, eu ou o meu filho assumíamos a responsabilidade pela ronda. Era um lugar vasto e, por segurança, íamos sempre armados com um rifle, uma lanterna e, claro, acompanhados da nossa fiel pitbull, a Zanza, que era uma companheira muito fiel. Meus amigos, eu me lembro especialmente de algumas áreas do sítio que me causavam certa apreensão. À noite, a escuridão densa entre as árvores e os ruídos vindos da mata fechada faziam o lugar parecer ainda mais assustador. No entanto, a presença da Zanza nos dava certa tranquilidade, pois sabíamos que ela nos alertaria caso algo de estranho estivesse por perto. A rotina da ronda era sempre a mesma. Fazíamos um percurso pré-determinado, iluminando os arredores com a lanterna. O simples ato de iluminar o local servia tanto para mostrar que havia alguém de vigia, quanto para verificar se havia algo fora do normal. Depois de completar uma volta, eu me acomodava em uma cabaninha perto do lago, onde eu ficava assistindo um pouco de TV ou ouvindo rádio, até que depois de uns 30 ou 40 minutos, eu repetia o percurso. Esse ciclo se estendia até cerca de 5 horas da manhã. Certa noite, em uma das folgas do guarda, eu estava como de costume fazendo a ronda. A noite estava especialmente silenciosa, o que por si só já criava um clima estranho. Tudo corria normalmente, até que por volta das 3 da manhã, ao passar perto dos currais onde antes ficavam nossos cavalos, algo me chamou a atenção. Naquele momento, os currais estavam vazios, pois havíamos levado os animais para outro local. Mas o que eu vi me deixou paralisada de medo. Luciano, havia uma luz. Não, na verdade, uma bola de luz perfeitamente redonda e brilhante. Era como se essa esfera flutuasse no ar, emitindo uma luz azul muito intensa. A bola era um pouco menor que uma bola de futebol, mas a sua luminosidade era tão forte que iluminava todo o entorno. Eu fiquei completamente fascinada e assustada ao mesmo tempo. A esfera de luz parecia se mover de forma consciente, como se estivesse inspecionando o local, entrando e saindo dos currais como se estivesse analisando o ambiente. Eu, movida pela curiosidade e pelo medo, tentei me aproximar, porém, à medida que eu me aproximava,
A bola flutuava calmamente para fora do curral, até que se dirigiu em direção à mata fechada. Eu decidi segui-la. Eu corri tentando acompanhar o seu movimento, mas assim que ela entrou na mata, ela desapareceu completamente. Eu fiquei parada por alguns minutos tentando entender o que havia acabado de acontecer, mas tudo que eu senti foi uma profunda sensação de mistério. Eu estava sozinha, sem ninguém para testemunhar o ocorrido, e isso me angustiava ainda mais. Após aquela noite, eu nunca mais vi a tal bola luminosa, mas eu continuei fazendo as rondas com uma atenção redobrada. Meses se passaram e o mistério da esfera de luz ainda me atormentava, até que, em outra noite, algo surpreendente aconteceu. Eu e meu irmão estávamos voltando de carro de uma cidade próxima chamada Guarapiranga, quando, em um trecho deserto da estrada, nós vimos novamente a mesma bola luminosa. Ou pelo menos ela parecia idêntica àquela que eu havia visto nos currais. Dessa vez, no entanto, eu não estava sozinha. O meu irmão também a viu. A esfera flutuava lentamente no meio da estrada, emitindo a mesma luz azul brilhante que eu jamais poderia esquecer. Eu desliguei os faróis do carro para garantir que não era um reflexo ou uma ilusão. Não havia dúvida, a luz estava ali, diante de nós. Ela se moveu lentamente até entrar novamente na mata, sumindo da mesma forma misteriosa como apareceu. Finalmente, eu tinha o testemunho do meu irmão para confirmar que aquilo não era fruto da minha imaginação. O que quer que fosse aquilo, existia de fato, e eu não estava imaginando. Meus amigos, até hoje esse episódio me intriga profundamente. Embora já não moremos mais naquele sítio, sempre que eu estou em uma área isolada ou com muita mata, eu me pego olhando ao redor, esperando talvez encontrar novamente aquela esfera misteriosa. Quem sabe um dia eu descubra o que era aquela luz. Seria algo desse mundo, ou talvez de outra dimensão, um fenômeno natural, extraterrestre, ou algo que transcende a nossa compreensão. A única certeza que eu tenho é que, seja o que for, aquela experiência me marcou profundamente, e até hoje ela me faz questionar o quanto ainda desconhecemos sobre o mundo que nos cerca. Aqui termina a minha história. Luciano, parabéns pelo canal e muito obrigada pelo espaço. Uma boa noite a todos. A aparição no quarto vazio. Olá, Luciano. Meu nome é Gustavo e eu moro na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Eu acompanho o canal há bastante tempo e compartilho aqui com você minha primeira experiência com o sobrenatural. Tudo começou quando eu tinha 14 anos de idade e hoje, com 25, eu compreendo mais sobre o mundo espiritual. No ano de 2014, nós alugamos uma casa e os antigos moradores, ao deixarem o imóvel, deixaram também um altar dedicado a alguns santos pagãos. Com muito cuidado e, acima de tudo, com muito respeito, nós retiramos tudo que havia lá e fizemos uma oração em todos os cômodos da casa. Nós moramos lá por 2 anos e eu nunca vi nem ouvi nada de estranho. Mas, ao fim do contrato, quando já estávamos nos mudando para uma outra casa, foi quando uma coisa muito estranha aconteceu. Justamente quando já estávamos deixando o local foi que eu me deparei com esse estranho fenômeno e até hoje eu continuo sem entender o porquê de eu nunca ter visto nada durante todos os anos que eu morei lá com a minha família. Nós estávamos levando as coisas para o caminhão e quando eu retornei para um dos quartos que estava pouco iluminado para buscar o restante das coisas, eu me deparei com uma sombra de forma humana, parada, de 4 e com a cabeça invertida para cima e com os olhos vermelhos feito brasa quente. Naquele momento, Luciano, eu gelei da cabeça aos pés. Eu fiquei ali parado, congelado, tentando entender o que estava acontecendo
e o que poderia ser aquela coisa. Aquela forma ficou me encarando por cerca de 5 segundos até eu me afastar lentamente, de costas. Foi uma mistura de medo, surpresa e curiosidade, e desde esse dia eu não fui mais cético em relação ao sobrenatural. Eu agradeço a todos por ouvir a minha história. Luciano, seu canal tem sido meu passatempo favorito nas horas vagas, tanto no meu local de trabalho quanto em casa. Que Deus abençoe a todos. Sonho premonitório? Olá, Luciano e inscritos no canal. Meu nome é Danilo Luz e eu moro em São Paulo, capital. Eu acompanho o canal há algum tempo e gostaria muito de ouvir o meu relato ser contado no canal. Desde já, eu agradeço e deixo um grande abraço a todos que estão ouvindo o meu relato. Luciano, no mês de outubro de 2019, eu tive um sonho que parecia ser tão real que quando eu acordei, eu percebi que estava chorando, sem entender o motivo. Eu sonhei que eu estava em uma casa. Na verdade, era um grande salão e lá eu conversava com uma senhora. Essa senhora parecia estar recebendo alguma entidade. Eu não conheço bem, mas parecia ser uma sessão espírita ou umbandista, e eu pedia que ela dissesse alguma coisa sobre o meu futuro, mas ela não conseguia visualizar o meu futuro. Isso me deixava frustrado e muito nervoso. De repente, uma moça, cuja pele parecia ser de um negro muito escuro, eu não sei descrever bem a cor, pois nunca vi ninguém com aquele tom de pele. Eu acho até que ela não era da nossa dimensão, pois a figura dela se assemelhava muito à figura de uma sombra. Ela me segurou pelos braços e me falou assim: "Você quer mesmo saber sobre o futuro? Pois bem, essa senhora não sabe ver o futuro, nem muito menos falar sobre ele. Mas eu posso te falar. O que eu vejo para o futuro é uma catástrofe, algo muito grande que irá mudar muitas vidas. Inclusive a sua terá uma grande mudança. Eu vejo muito choro, mas depois que tudo acalmar, virá um tempo muito bom para todos e para você também." Depois de me dizer isso, ela sumiu, e eu me vi perdido em um lugar completamente destruído, como se uma grande tempestade tivesse acontecido e só houvessem restado escombros. Em seguida eu acordei e chorei muito sem entender o que estava acontecendo. Eu contei esse sonho para minha irmã e para minha sobrinha e depois contei para minha namorada. Os meses se seguiram, veio o mês de março e a chegada da pandemia do Covid-19 e tudo aquilo que todos nós nos lembramos. Pessoas sendo infectadas e morrendo. Todos com medo de contrair o vírus e todo o horror que foi vivido pela humanidade. A minha irmã, que praticamente me criou, pois perdemos a nossa mãe muito cedo, era hipertensa e tinha a pressão arterial totalmente descontrolada. Ela fazia tratamento, mas era bem difícil de controlar a sua pressão arterial. Pois bem, em junho de 2020, para ser mais preciso, no dia 8 de junho, minha irmã acordou sentindo uma dor nas costas e no braço esquerdo, mas não falou nada para ninguém. Luciano, ela sabia que estava infartando e não contou para ninguém. Ela não queria ir ao pronto-socorro com medo de pegar o vírus da Covid e também não queria colocar a vida da filha e do genro em risco. Então ela sentiu essa dor o dia inteiro sem falar nada para ninguém. Naquela época a filha dela estava trabalhando em home office e quando ela já não estava mais suportando aquela dor, ela resolveu falar com a filha que de imediato a levou ao pronto-socorro. Chegando lá, a enfermeira que fez o primeiro atendimento na triagem confundiu os sintomas de infarto com os sintomas da Covid, porque, na dúvida, todos os casos eram classificados como Covid naquele momento. Um total absurdo, mas era isso que acontecia.
Então minha irmã foi encaminhada para o setor de pessoas com Covid e quando ela percebeu onde estava, ela teve um infarto fulminante, segundo o médico nos contou. Eles tentaram reanimá-la por mais de 30 minutos, mas infelizmente ela não voltou mais. Pois bem, voltando àquele sonho que eu havia tido no ano anterior, estava aí a grande catástrofe da minha vida, a perda da minha irmã, a pessoa mais importante da minha vida depois da minha mãe. Além de ter de presenciar toda a dor e sofrimento das pessoas por causa daquela doença, eu ainda tive que lidar com essa perda tão triste. Meu sonho, infelizmente, estava se tornando cada vez mais real. Eu estava desempregado desde 2017 e só estava conseguindo bicos. Eu sou técnico de enfermagem por formação, mas por opção pessoal eu nunca quis trabalhar em grandes hospitais e sempre trabalhei em clínicas psiquiátricas ou em casas de repouso. Meses depois que a minha irmã se foi, eu consegui um emprego onde eu pude reorganizar a minha vida e consegui realizar algumas conquistas. Eu tive a felicidade de conseguir realizar alguns sonhos que eu tinha. Ou seja, aquele sonho foi um aviso do que iria acontecer na minha vida e também com a humanidade. Esse é um dos muitos relatos sobrenaturais que eu tenho para contar. E eles não são apenas sonhos, mas sim avisos das coisas pelas quais eu teria que passar no futuro. Muito obrigado mais uma vez, Luciano, por ler o meu relato e até uma próxima. A criança no segundo andar. Certo dia estávamos todos em casa felizes da vida. Estávamos contentes, pois o nosso time havia vencido o Campeonato Brasileiro. Estávamos eu, meu irmão e minha mãe em casa comemorando, e nós ficamos festejando até cerca de 11 da noite, e então fomos nos deitar para dormir. Minha casa estava a maior bagunça, pois estavam construindo o segundo andar, então minha mãe dormia na sala e eu e o meu irmão no meu quarto. Quando cai a madrugada, eu ouço a minha mãe me chamar, eu me levanto e vou ver o que ela quer. Então ela me diz que tem alguém lá em cima jogando pedra nela. Eu fiquei assustado e logo de cara pensei que poderia ser algum bandido, então chamei o meu irmão e combinamos de subir juntos. Como não tinha luz em cima, acendemos cada um uma vela e subimos. Enquanto estávamos subindo a escada, eu sentia um frio tremendo. Parecia que lá em cima estava com menos 3 graus. Quando chegamos, eu disse para o meu irmão ir para o quarto da mãe, que eu iria para o nosso. Luciano, quando eu entrei no quarto, logo de cara, eu vi uma criança agachada chorando no chão. E então eu pensei que aquela criança deveria estar fugindo de alguém que deveria querer lhe fazer mal e resolveu se esconder ali. Mas quando eu cheguei perto daquela criança a perguntar o que ela estava fazendo ali em cima, sozinha, ela sumiu. Eu quase morri de medo, e então, do nada, a minha vela apagou. Eu não pensei 2 vezes e saí correndo, derrubando tudo que encontrei pela frente. Meu irmão, ainda com a sua vela acesa, quis saber o que tinha dado em mim, e eu lhe contei o que eu tinha visto, então ele começou a rir. Foi aí que também, do nada, sua vela apagou e nós começamos a ouvir passos ecoando nos 2 quartos. Nós descemos as escadas correndo e eu não sei como não caímos. Quando chegamos lá embaixo, minha mãe me perguntou o que estava acontecendo, e então ele disse que tinha o espírito de uma criança lá em cima. Ela duvidou e disse que eu estava vendo coisas e, inclusive, me disse que isso não existia. Depois disso, ela não quis dormir na sala e resolveu que iria dormir com a gente no quarto. Mas, Luciano, quem disse que eu consegui dormir aquela noite? Eu pegava no sono por cerca de meia hora e então eu acordava ouvindo um barulho no andar de cima e aquele choro de criança não saía da minha cabeça. Eu não sabia o que fazer. Eu estava ficando cada vez mais atordoado.
Eu tinha vontade de ir lá em cima ver o que estava acontecendo, mas as minhas pernas simplesmente não me obedeciam. Do nada, quando eu olhei para a janela do meu quarto, aquela mesma criança passou do lado de fora e me deu um sorriso. E todos os barulhos na hora sumiram. Eu não ouvi mais som nenhum. Até hoje eu não sei o que aquela criança queria de mim. Só sei que alguém fez mal para ela, e possivelmente essa mesma pessoa queria me fazer mal, e essa criança estava ali para nos proteger de alguma forma. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Raio bola? Olá, Luciane e amigos do canal. Meu nome é Gabriel. Eu moro na cidade de Mafra, Santa Catarina. Em meados do ano de 2002, quando eu tinha cerca de 8 anos, eu morava com a minha família em uma casa alugada que ficava em uma avenida. E lá ocorreu uma coisa muito estranha. Naquela época do ano chovia muito, e a minha região é conhecida por ser uma cidade fria e bastante úmida. Eu costumava ficar assistindo filmes até tarde, aqueles filmes que passavam no SBT. Em uma dessas noites, já era bem tarde, por volta de 1h da manhã, quando algo diferente aconteceu alguns minutos depois que eu terminei de escovar os meus dentes. Pouco depois de ir para o quarto e me deitar, eu vi surgir uma luz muito forte dentro de casa com um formato esférico e ela tinha uma cor muito reluzente, tipo daquelas canetas marca-texto, muito viva e muito brilhante. Na hora, eu achei que fosse a luz de uma lanterna, pois o meu tio tinha uma lanterna que emitia uma luz branca e um pequeno círculo esverdeado nas laterais. Só que a coisa ficou ainda mais estranha, pois aquela luz parecia estar passeando pela casa como se estivesse fazendo uma ronda, conferindo tudo que estava ali. Ela andou pela casa inteira, indo do banheiro para a sala e depois da sala para a cozinha. Eu permaneci no meu quarto e de lá, mesmo deitado na cama, era possível ver nitidamente aquela luz muito forte. Luciano, se a minha mãe também não tivesse acordado e visto aquela luz, eu poderia achar que aquilo era coisa da minha cabeça, mas ela também pôde ver, o que confirmou que eu não estava imaginando coisas. Aí eu me levantei e fiquei de pé em cima da cama e perguntei: "É você, tio?" Aquela coisa parecia me responder de forma inteligente, pois logo depois de eu ter dito isso, ela acabou parando bem em frente da porta do meu quarto. O problema é que como a casa ficava embaixo de uma outra construção e era uma espécie de porão, à noite ela ficava muito escura e se tornou difícil ver com nitidez o que realmente estava acontecendo. Eu estava pronto para ligar o interruptor que ficava do lado da parede, quando a minha mãe me segurou pelo braço e mandou que eu me deitasse. Eu fiquei muito nervoso, pois eu queria ver o que era aquela coisa dentro de casa e saber o que significava aquela luz. Anos se passaram e até hoje eu tenho curiosidade de saber o que era aquela coisa e o que eu poderia ter visto na minha frente caso eu tivesse conseguido acender a luz. Eu nunca achei uma resposta para aquilo. Depois, pesquisando na internet, eu acredito que aquela luz tenha sido o que é conhecido como raio-bola. Porém, nenhuma imagem de raio-bola que eu vi na internet tinha aquele brilho
e aquela cor. Desde então, eu nunca esqueci o que me aconteceu naquele dia. Foi uma experiência realmente incrível.